Olá, povo de Deus, a graça e a paz, amém, irmãos? Uma noite maravilhosa para quem vai ver esse vídeo, né? Quem vê também pode assistir durante o dia, então que seja uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem for assistir à tarde também. Então, irmãos queridos, queremos desde já agradecer, né, muito pelo carinho de vocês, por vocês estarem compartilhando estes vídeos, né, alcançando mais vidas. E a irmã Luciana aqui está, é um prazer para mim e também pessoas, né, que têm pedido para eu estar aqui. Meu esposo também está gostando muito, né, da minha parceria. Mas assim, porque, irmãos, são assuntos difíceis de compreensões, assuntos polêmicos demais, e a graça, né, o impacto que ela causa quando alguém, como a gente tem em nosso meio, pessoas que já entraram na graça, já entrou de vez, mas quem vem da religião e chega na graça, existe um choque tremendo e que é muito difícil de ser trabalhado, mas é possível porque quem convence é o Espírito Santo, amém? Então chamar aqui nosso não, viu? É só meu esposo, irmão Van. Então vem cá, meu esposo, para a gente debulhar aqui esta bênção. Amém. Amém. Beijinho de casados, legitimamente abençoados. Graças, paz, povo abençoado. Glórias ao Cristo eterno. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Amém. Bendito seja Deus. Amém? Então estamos dando início a mais este vídeo. Um assunto muito importante, delicado, mas também muito debatido. Em todas as esquinas onde tem dois crentes, esse assunto está no meio. Verdade. Então, vamos, a irmã Luciana, né, estamos fazendo um quadro. É isso. O quadro ela pergunta, a irmã Luciana pergunta e o irmão Van responde. Tá bom? E você aí lá embaixo escreve, concordo, não concordo, discordo, né? E nós vamos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Igual o versículo que está aqui, ó. Isso. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Glória a Jesus. Então a irmã Luciana vai passar alguns recadinhos, algumas recomendações, algumas saudações e agradecimentos aos irmãos do canal. Irmão, de ontem para cá já demos um crescimento. Glória a Deus. 2 inscritos. Olha que bem, né? 2. Pra gente é muita. É muita coisa. Ganhar um inscrito é muito. Então, irmã Luciana, tá com você. Irmãos queridos, agradecer aqui. Hoje, né, chegou uma inscrita no canal que a gente conhece ela, que membro do nosso meio, e a irmã Eliane Andrade, Glória esposa do nosso irmão Adelson. Graças a Deus. Mãe da Júlia e do William. Um beijo, irmã Eliane. Amém. No seu coração, minha irmão querida. Adelson. Irmão Adelson, grande abraço para o senhor, viu? Para o William, para a Júlia. Que o Senhor Jesus multiplique as bênçãos de vocês. Amém. E mandar um abraço também para a irmã Léa, né, Léa? Fernando. Então, grande abraço para vocês. Um abraço. Beijo, forte. Léa. Como ele tem que ser forte, viu? Ele é fortão. Ele é forte. Então, para a irmã Cristiane. Amém. Beijo, Cris. Beijo, Joyce. Joyce é a titia, aquela pichocotinha lindona que fica lá no meio da gente, que nem parece que tem criança entre a gente. Comportadíssima. Irmão Nino, grande abraço para o senhor também. A nossa irmã Lenilda. Amém. Beijo, Lenilda. A paz. Irmão Edson, abraço. Irmão Edson, bom trabalho aí para o senhor. A Deus. E que o Senhor trabalhe firme e forte aí por Jesus. Glória e tenha um retorno maravilhoso para a sua família. Em nome de Jesus. Então estão dados aqui, né,
assim os abraços e a todos os irmãos que estão no canal, aqueles que ainda não são inscritos, mas veem Amém. os Glória vídeos, que o Senhor Jesus multiplica as bênçãos de vocês também e que estamos felizes porque você aos poucos está observando a graça e tenho certeza, né, que você está sendo impactado também. Amém. Assim como a gente foi. E você começa a assimilar as coisas, né? Então entra agora uma das questões muito grandes aqui, que são esses tipos de perguntas que já foram feitas, né, no vídeo que passou hoje, né? Hoje é 19, não é isso, filho? 19. 19 de maio. E você já viu aí o vídeo que teve no dia 19, amanhã terá outro. E esse que você está vendo agora ficará para o dia 21, não é isso? Correto. Então, perguntas que as pessoas fazem muito. Eu também indaguei muito, meu esposo indagou muito também para as pessoas. E uma das é Irmão Van, né? Vou perguntar agora para o Irmão Van essas perguntas assim, que você tem dúvida, como eu tinha também, e ainda busco cada vez mais. Diz assim, ó, Irmão Van, a Bíblia fala de Satanás, diabo e demônios. Pergunto a você, Irmão Van, Satanás, diabo e demônios existem? Agora eu vou passar a bola para o pastor não, perdão, Irmão Van. Vamos lá. Então, são assuntos que nós dizemos polêmicos. Isso. E de difíceis interpretações. A gente não pode definir, né? Embora que o que mais a gente ouve, irmã Luciana, no meio acadêmico, é que não, isso é uma mitologia grega. Isso é uma parábola. Isto é uma metáfora. Né? Metáfora. Então, perceba que sempre quando há um assunto desse, quando se parte para o lado espiritual, né? Agora, irmã Luciana, estão até desmentindo Deus, dizendo que Deus não existe, Jesus é mentiroso, né? O Espírito Santo traiu, né? Adulterou com Maria. Então, veja para onde está sendo levado, né, os pensamentos, o raciocínio de homens que são pecadores, que são criaturas, mas que não têm temor nenhum a Deus. Então, se tratando deste assunto, a você, como eu, a irmã Luciana, e tem milhares e milhares de irmãos, eu pergunto à irmã Luciana, sim, ela só vai dizer que sim e que não. Existe nos dias de hoje, né, a ação de Satanás ou do diabo? Eu creio que sim. Ela disse que crê que sim. Então vamos ver, né? Então perceba o que nós aprendemos nas escolinhas dominicais. Eu vou falar escolinha dominical porque foi de onde nós saímos, das escolinhas dominicais. Então, Satanás e demônios. Preste bem atenção a você aí do canal, porque o número de visualizações cresceu assustadoramente. Glória a Deus. Mas o número de inscritos ainda é muito pouco. É. Mas as pessoas que estão nos vendo e assistindo, né, são muito importantes, né? E também ainda tem aquele peso, aquela carga, aquele alimento religioso. Isso. E agora nós vamos confrontar a teologia religiosa evangélica e as escrituras, certo? Então nós aprendemos dentro da religião que existe um ser chamado Satanás ou demônio, né? E diabo, demônios é outra coisa. Então Satanás e diabo é a mesma coisa. Quando você diz, Satanás ou diabo é a mesma coisa, sim. Também conhecido como o grande dragão ou antiga serpente. Eu vou usar só as palavras. Eu não vou entrar aqui, irmã Luciana, no mérito da teologia. Não. Eu vou
falar somente os termos e as palavras e o texto bíblico, tá certo? Então, o diabo, Satanás, também conhecido como o grande dragão e antiga serpente, uma coisa só, Satanás, diabo, antiga serpente, grande dragão. Então a gente consegue ver isso aqui, ó, antiga serpente, quando nós vamos lá para Gênesis, é um assunto que você não fecha ele assim em 5 horas, não dá para fechar. Então, vai dar uma pincelada aí, né, pastor? Lembrando, o pastor, olha só, irmãos, tá vendo? Sempre a gente tem um hábito ainda, viu? Irmão Van, vai dar uma pincelada, mas também falar para você que está nos ouvindo, nos vendo, que no canal, né, existem vários vídeos falando sobre os assuntos. Exatamente. Então, assim, você vai lá, dá uma pesquisadinha, viu que tem assuntos polêmicos demais. Um dos tais sobre Satanás, sobre o diabo, exatamente, sobre os anjos, sobre muita coisa você encontra no canal. Isso. Então, como a minha esposa falou no vídeo passado, anterior, que a graça ela é crescente, você percebe que você aprendeu uma coisa lá, aí quando você vem para a revelação da graça, nas cartas de Paulo reveladas, expostas, aí você já toma outro norte. Já não é mais aquele mesmo pensamento que você aprendeu na escolinha dominical. E um dos temas é este aqui. Perceba aqui, ó, Gênesis capítulo 3, versículo 1, aparece a palavra aqui, ó. A serpente, está aqui na tela, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. A serpente. Ainda no versículo 4 também aparece essa palavra serpente, ela vai aparecer lá em Apocalipse. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Também no versículo de número 13 aparece também a palavra serpente. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Então veja que aparece em Gênesis, em toda o capítulo 3, nesses versículos que eu estou citando. Versículo 4 diz: então o Senhor Deus disse à serpente. Agora você vai ver esta palavra serpente aparecer lá em Apocalipse, capítulo de número 12 e o versículo 7. Ainda que a maior parte dos irmãos da graça, né, da escatologia consumada, eles creem que isto é uma mitologia grega. Eu respeito, mas há uma certa há um certo pensamento, divergência, né? Então a gente não pode taxar e dizer eu sou o dono da verdade, a verdade está só comigo e eu vou expor para todo mundo ouvir e ver. Então vamos ler os textos, depois você tira a sua conclusão. Aí quando você vê aqui, ele fala da serpente, em Gênesis capítulo 3, e você quando vai lá para Apocalipse, o último livro que foi escrito no ano 69 até o ano 70, vou mostrar isso para você. Apocalipse capítulo de número 12, versículo 7 ao 9. Vai dizer a antiga serpente, olha só. Houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Ó, dragão, o 8, olha só. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. 9. Esse enorme dragão, a antiga serpente, olha lá, irmã Luciana. O texto é lançado lá, João está lançando lá para Gênesis, capítulo de número 3, e os versículos 1, 4, 13 e 14. A antiga serpente, certo? Então, a palavra diabo, né, que vem do termo grego diabolos, aparece na Bíblia quase sempre como um adjetivo. Irmã Luciana, depois que eu mesmo estudando, descobrindo, vendo, pesquisando, você percebe que na maior parte dos textos, em toda a Escritura, quando aparece a palavra Satanás e diabo, ela vem como um adjetivo.
Não como um ser, não como uma criatura, não como um personagem. O adjetivo quer dizer a qualidade, né? Justamente. Então, o adjetivo, né, é uma palavra que caracteriza um substantivo, conferindo-lhe uma qualidade, característica, aspecto, modo de ser ou estado. Então, quando aparece a palavra da Bíblia, na maior parte dos textos, Satanás ou diabo está significando que esta palavra Satanás e diabo não é um ser, não é uma criatura, mas ele vai caracterizar o substantivo, ele vai ele vai conferir uma qualidade, uma característica, um aspecto, um modo de ser, um estado. Exemplo, na língua portuguesa, árvore bonita. A árvore é um substantivo, bonita, adjetivo. Então, daí você percebe, você vai perceber quando eu entrar no texto bíblico. Outro exemplo, casa velha. Casa é um substantivo. E velha, adjetivo. Ou seja, você veja que bonita, velha, feia, magra, gorda, são adjetivos que vai dar qualidade, que vai dar um aspecto, um modo de ser, do estado, uma característica. Você está entendendo? Então você que estudou um pouquinho de nada o português, você vai entender isto aqui. Agora, irmã Luciana, vamos para o exemplo bíblico. 1 Timóteo, eu tenho certeza que aqui ela vai falar. 1 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 11. Olha onde vai aparecer a palavra diabo. E não é um ser espiritual, nem anjo caído. 1 Timóteo, perceba aqui, capítulo 3, versículo de número 11. Olha só, de qual, acompanha aqui, tá tranquilo, irmã Luciana, não precisa se afastar. Não precisa afastar o totó? Não, precisa não. De qual modo as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. Na escolinha dominical, a gente ouvia, lia, relia, o professor, o pós-doutorado, mas ele nunca falou isso. Você também vai ouvir isso hoje, talvez nunca ouviu. 5 anos, 10 anos, 1 ano, 20 anos de escolinha dominical e não aprendeu isso. O que, irmão Van? Isso aqui, ó. Aqui nesse texto tem um diabo. Tem. Aqui tem um diabo. Não, mas eu estou falando heresia. É doutrina de homem, é doutrina de demônio. Não. Nesse texto aqui tem um diabo. Presta atenção aqui agora. Irmão Van, no caso eu até no início, quando o irmão Van estava lendo aí, falando assim, existe diferença entre Satanás e diabo, eu até balancei a cabeça dizendo que não era a mesma coisa, porque de uma maneira assim, né, nesse sentido que ele vai falar agora, porque existe diabo desta maneira também. Exatamente. Entendeu? Então eu vou explicar por que é diabo. Então, olhe, perceba onde é que está o diabo aqui nesse texto aqui, ó. Onde aparece a palavra maldizente, caluniadora ou fofoqueira, olha, certo? No grego está escrito diabolos. Tá vendo? Se você pegar uma Bíblia grega, né, e você ler esse texto no grego, quando chegar aqui, eu vou ler, quando chegar o diabo, eu vou dizer para você aqui, ó. De qual modo as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar, ou caluniadoras. Caluniar aqui é diabolos. Está lá no grego. Pergunta ao teu pastor, pergunta à tua pastora, pergunta à tua líder espiritual, se nesse texto aqui tem diabo. Tem. Ou seja, qualquer pessoa, preste atenção, qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer homem, qualquer mulher que se dizem ser crente, evangélico, cristão, da graça, espírita, catolicismo romano, qualquer um ser humano que faz parte de qualquer religião, mas que ele ou ela é uma caluniadora, ela é um diabo. E a gente vê, né, irmão Van,
no caso, dentro das igrejas evangélicas e outras religiões também, né, o que mais tem é esse tipo de diabo. É diabo nas igrejas. Sabe por que eu falo isso com propriedade? Porque a gente já foi vítima disso, né, de pessoas dessa natureza, infelizmente, dizendo ser santa, pessoas que são separadas e diz que é pastor, diz que é missionária, diz que é diaconisa, diz que é diácono, né? Bando de fofoqueiro. São tudo diabo. A quem diz é a Bíblia. A qualidade que a Bíblia fala desses línguas maldizentes são o quê? Diabos. Então, dentro das igrejas, mas se tem um bocado de diabo. A qualidade deles, diabos. Então, é coisa séria. Por isso que a gente iniciou aqui o vídeo falando de coisas polêmicas, coisas sérias, né? Que a graça, ela vai assim, ó, trazendo isso aqui, ó, limpo, sabe? Sem religiosidade. Graças tá aqui, a ó, Deus. limpinho. A gente vai vendo os textos da maneira que é para ser lida. Agora vá ver se dentro do meio cristão, que se diz evangélico, igreja, que são, eles dizem que pregam realmente o Cristo ressuscitado e mantém o Cristo morto. Manda eles falarem a verdade, que tem um bocado de diabo dentro da igreja. Exatamente. Não vai falar. E outra, irmã Luciana, esse diabo aqui não é porque está sendo influenciado por um espírito maligno, não. É a natureza da pessoa que é diabólica. É o grego que diz isso. Quando ele diz aqui, caluniador, não é porque o diabo influenciou ele ou ela para caluniar, para difamar, para falar mal, né, para ser fofoqueira. Não. É a própria pessoa, tá no caráter dela que é diabo. Ela é um diabo, ele é um diabo. Você está entendendo isso aqui? Irmão Van, e antigamente esses fofoqueiros, esses, né, caluniadores, ficavam na porta da janela, assim, ó, né, na porta da janela, ficavam nas janelas assim, ó, só olhando, né, a vida dos outros. Hoje não, tá assim agora. Sabe? O diabo. Olha, nas redes sociais, quando você, sabe, já tem os olhares e, ei, tu viu? Olha, isso, bocado de diabo. Verdade. Né? Para querer roubar a paz daqueles que verdadeiramente falam a verdade. Amém, glória a Deus. E, olha, você que está aí nos assistindo no canal. Vamos beber uma água, viu, irmão Valdemir? Presta bem atenção. Olha a água do cabedeiro, doce. Meu irmão, que estado grande da bexiga. É o tal da Bahia, né, irmã Luciana? Isso. Muito interessante. Meu Jesus, a gente andando e o Senhor da Glória. Não vai acabar nunca a barriga. Passamos 2 dias, né, na ida, 2 dias na volta, dormimos 2 noites na ida, 2 noites na volta, e porque corremos muito, hein? A 120, irmão Valdemir, 120, segurei as rédeas do carro assim, ó, você anda a 120, ai, na Jesus pista, amado, pista mas boa. Pense que bênção, viu? Muito bom, a cidadezinha abençoada para a glória de Deus. Mas vamos aqui, vamos falar dos diabos. Tá cheio de diabo dentro da religião. Então, onde você vê na sua Bíblia aí, você tá lá, tá lendo, e aparecer maldizente, caluniadora, fofoqueira. Eita, Jesus. O que mais? Que tem? Na religião evangélica? Então, quando você vê esses textos, aqui é um, olha. Para ser diaconisa, você não pode ser fofoqueira, não pode ser linguaruda, não pode falar mal do pastor, da missionária, do missionário, do diácono, da diaconisa, do irmão, do ciclo de oração. E nem do vizinho, nem da vizinha. Quem não dá o dízimo, a fofoqueira vai falar. Né? Então isso é diabo. Olha, alerta, viu? Então vamos aqui agora. Então é como adjetivo, porque isso é um adjetivo. Né? Que qualifica a pessoa como um diabo, um ser diabólico. Às vezes, irmão Van, por ter um título, acha que está tudo resolvido. Verdade. Nada disso. Tem que buscar lá dentro como é que está, né? A intenção do tem coração. Tem que ter uma metanoia. Isso, a transformação. Vamos aqui agora. Então no grego está lá escrito diabo aqui para
caluniador, ou fofoqueiro, maldizente, certo? Ou acusador, difamador. Agora vamos a outro texto. Vamos a outro texto aqui, onde aparece dizendo que aquela pessoa não pode ser um diabo. Que se ela apresentar essas características, ela é ou ele é um diabo. 2 Timóteo. Vamos aqui, irmã Luciana, para 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Olha o diabo aparecendo na Bíblia. Eita. Suporte, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Não, capítulo 3, perdão, versículo 3. Vamos aqui agora. Não terão afeição, nem perdoarão... Aqui, vamos dois para a gente entender aqui o contexto. 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosos, zombadores de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros. Caluniadores serão diabos. Isso é um diabo. Ou seja, está dentro da igreja caluniando um irmão, e quando o pastor vai, vamos expulsar o demônio desta pessoa que está caluniando, o demônio que está nela. Não, tem que expulsar o mau caráter. Isso. É a má índole. Isso. É a mente pervertida. Ele é o diabo, ela é o diabo. E não, porque ele está caluniando, está falando mal de toda a igreja, porque o diabo, o espírito maligno está nele. Não, ele é o diabo, ela é o diabo. Caluniarão, os caluniadores são diabos. Outro texto também, irmã Luciana, aqui, que diz que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, também pode ser diabo. Está aqui, ó, Tito, capítulo 2, versículo 3. Isso. Olha só, versículo 3. Semelhantemente, as mulheres, olha só, as mulheres, mas para as mulheres. Ei, mulherada! Só Jesus na causa. Vivemos 27 anos e a gente sabe muita coisa. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras. Você sabe o que o texto literalmente está dizendo? Que a mulher não deve ser o diabo. Isso. Que ela não seja um diabo. Isso. É isso que o texto está dizendo. Não, irmão, porque um ser espiritual está chegando aí, está vindo aí, abriu, vai falar na boca da irmã. Não, a irmã, o irmão é um diabo. Caluniadores no grego significa diabolos. Não ser espiritual, mas a natureza humana é diabólica, é um diabo. Você sabia disso? Não, né? A religião, meu irmão, te enganou. Mas aqui neste canal você é liberto para a glória de Deus. Só presta atenção e valoriza o que Deus está falando com você nestas palavras aqui, para a glória de Deus. Agora, Satanás, irmã Luciana, essa palavra, o termo Satanás, significa adversário, oponente e inimigo. Ou seja, tudo aquilo que se opõe, que se torna adversário, que se torna inimigo, é Satanás. É Satanás. Na Bíblia é Satanás. Aí vai entrar uma coisa bem... Agora você vai começar a perceber... Irmão Van, e tem Satanás que o cristão não consegue se livrar dele, não. Não tem como se livrar, não. Tem que andar junto com Satanás. Com Satanás no corpo. Jesus. Então Satanás significa adversário, oponente, inimigo. Isso. Uma pergunta clássica que a irmã Luciana poderia me fazer. Sim. Irmão Van, então quem enganou Eva lá no Éden? Aí. Ou o diabo que arrastou a terça parte dos anjos, que está lá no céu? O Apocalipse diz que foi do céu, né? Não, mas ali foi simbólico, foi metafórico,
foi eufórico. Então, e é lá, aqueles versículos que a gente leu de Gênesis capítulo 3, versículo 1, 4, 5, 3. Como arrumar já o ar? Deu uma esfriadinha. Deu uma esfriadinha? Deu. Tem. Mas pode falando aí, comenta aí um pouquinho. Como é que a gente pode entender isto? Isso. É bem difícil, mas essa parte aí, viu, é complicada. Por isso que eu falei para a irmã Cícera, né, sobre a explicação da volta de Jesus, como qualquer outro texto que a gente não pode falar por falar. Verdade. Né? Tem que se aprofundar nisso aí, porque para trazer uma resposta exata, com Verdade. Cuidado, Verdade. né? Então, meu esposo, ele se dedica muito nisso, e eu louvo ao Senhor Jesus, né, pela dedicação que ele tem tido, sempre foi assim. Então, não é minha área, eu entendo, a graça completamente transformou minha mente, meu coração, metanoia nela, ela é transformada, glória ao Cristo ressuscitado. Amém. A minha mente é de Cristo. Porém, assuntos que são polêmicos demais, exige uma profundidade maior, aí eu deixo para meu esposo e ele responde. Então, meus queridos irmãos aí do canal, Satanás, que significa adversário, oponente, então quem estava lá no Éden, né? Então como eu falei, não vou entrar no mérito da teologia, não, mas vamos apenas citar os textos e no final você vai ter uma surpresa que você nunca ouviu aí na escolinha dominical. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 1, fala da antiga serpente, fala da serpente. Apocalipse 12, versículo 7 e 9, João no Apocalipse fala da antiga serpente, usando lá Gênesis capítulo 3. Mateus capítulo 4, versículo 1, rapidamente vamos ver. Tá vendo, Luz Irmã Luciana, como o tempo voa aqui? É verdade. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Né? Eu já ouvi tanto, pesquisei, irmã Luciana, né? Alguns irmãos da escatologia dizem que Jesus foi tentado pela sua própria carne. Nada contra. Será? E Jó também, né? Versículo 5, né? Ele fala aqui também, ó. Certo dia, quando Jesus viu, capítulo 4, né? E o versículo 5... aqui, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa. Então o texto vai falar que o diabo chegou para tentar a Jesus. Também lá no livro de Jó, irmã Luciana. Isso. Jó tem uma passagem muito interessante. Capítulo 1, versículo 6 diz: certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com ele. Ah, meu irmão, você vai dizer que isso aqui que Jó foi um livro poético, foi um livro que não existiu, foi um rascunho, que qualquer coisa você pode dizer. Mas o texto está aí, que Satanás veio para acusar. E a gente usa a arma que tem, né? Justamente. Então temos a Bíblia para ser usada. Agora preste atenção aqui. Vamos supor, irmã Luciana, vamos supor que esse Satanás aqui, o diabo do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 e 9, e o diabo do capítulo 4 de Mateus, versículo 1, 5, 8 e 11, e a antiga serpente do capítulo 3 de Gênesis, versículo 1, 4, 5 e 13, vamos supor que seja a criatura, um anjo caído. Vamos se colocar nessa palavra aqui, nessa expressão, anjo caído. Vamos supor, né, que nessas passagens que eu citei aqui agora, Satanás, o diabo, seja realmente um ser, um anjo caído que se rebelou, que foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Vamos supor que seja. Agora, o que vai acontecer? Atente, meu irmão, minha irmã, deixa eu ver a hora. Dá. Atente para o que vou falar agora. Presta bem atenção a você aqui no que eu vou falar e no que eu vou revelar aqui. Primeiro,
João revela para seus irmãos da Ásia Menor, ou seja, João escreve para as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Por que eu tenho que falar isso? Para você entender onde foi parar Satanás, o diabo. Por isso que eu fiz a primeira pergunta. Ele existe? O diabo existe? Sim ou não? Eu vou ficar neutro. Mas você vai ler o texto e vai dizer, irmão, tá aí. Eu nunca aprendi isso na escolinha dominical. Vamos ver aqui. Então, João do Apocalipse escreve no ano 69. O Apocalipse foi escrito no ano 69 para o ano 70 do primeiro século. Do primeiro século, ou seja, escreve para as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4. Versículo 4. Presta atenção aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Aqui, ó. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Ou seja, João está escrevendo às 7 igrejas que estão ou que estavam na província da Ásia. Que estão, quem diz, é a escatologia do futuro. Essas igrejas não existem mais. Não existem. Essas igrejas aqui foi no tempo de João, de Pedro, de Paulo, de Jesus. Isso. João escreveu, o verbo é passado, pretérito. Então João escreveu. Então se João escreveu, ou seja, o endereço do livro do Apocalipse foi essas 7 igrejas. Concorda, irmã Luciana? Com certeza. E se elas não existem mais, é porque tudo já se cumpriu. Exato. Muito bem, irmã Luciana, exatamente. Vai lá, irmãos, olha, para quem tem dúvida, pesquisa no Google. As 7 igrejas da Ásia, e você vai ver vários vídeos mostrando as ruínas, né? Não existe mais. Então, meu amado irmão e irmã do canal Metanoia, o endereço da carta do livro do Apocalipse foi para essas 7 igrejas que estavam lá na Ásia Menor. Acabou, não existe mais, tudo já aconteceu. O Apocalipse é um livro vencido, é do pretérito, do passado. Então foi escrito no ano 69 ao ano 70. Agora, João quando escreve, ele diz que Satanás estava muito próximo ao seu fim. Ou seja, o fim de Satanás, segundo João, o fim de Satanás estava muito, muito próximo. Apocalipse capítulo 1. Sim, aí você viu que eles estavam, João escreve, olha o capítulo 12 do Apocalipse e o versículo 12. Olha o que João escreve, irmã Luciana, sobre Satanás e o fim de Satanás. Perceba, se fosse para os nossos dias, João não usaria essa expressão. Olha o que João diz aqui. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém, virá terror, pois o diabo desceu até vós com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Olha a expressão de João. O diabo desceu até vós, sabendo que lhe resta pouco tempo. Eu estou aqui concordando, né, entre aspas, com a religião evangélica, dizendo que Satanás supostamente seria um ser espiritual, um anjo caído, o opositor a Deus, o adversário de Deus e da igreja, como nós aprendemos na escolinha dominical. Mas, segundo João, irmã Luciana, Satanás, para este ser, restava-lhe pouco tempo. Agora, já dá a impressão que esse tipo de Satanás aí que João relata, não é o Satanás que a igreja evangélica fala?
Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver no final, vamos ver. Vamos lá ver quem é esse Satanás. Vamos ver. Né? E se ele está presente nos dias de hoje. E ainda está. Olha só, irmã Luciana. Se está vivo. Será que Satanás está presente nos cultos da religião evangélica? Tá. Aí é que está o problema. Tá. Tá vendo aí? Por quê? Você está cultuando a Deus, Satanás chega. E o pior de tudo, vamos deixar para o próximo estudo, né? É onde foi parar Satanás. Isso. Eu só quero concluir aqui, antes de passar para o próximo. Você percebe que na religião evangélica, Satanás tem mais poder do que Jesus. É verdade. Nos nossos primeiros passos, quando a gente entrou na religião evangélica, eu não vou citar a placa da igreja, mas quando a gente entrou, a oração da gente era assim, olha como era a oração. Fechava os olhos e dizia assim, Satanás, solte esta pessoa, solte as pernas dela, desacorrenta as pernas dela agora. Vai, Satanás, sai fora, vai, Jesus, manifesta poder. É assim ou não é? Ou seja, a luta entre Satanás e Jesus é pau a pau, meu irmão. A gente, né? E onde foi vencido, né? Aí quando a pessoa não aceita, Satanás ganhou. É ou não é? Não é Satanás que está agarrando? A pessoa não aceitou naquele dia, foi Satanás que levou aquela pessoa para o inferno, levou para beber, levou para não sei o quê, e ele não levantou a mão. É assim ou não é? É. Mas, se Satanás, que você vai ter uma grande surpresa no final desse estudo aqui, desse perguntas e respostas, se Satanás, no final, não existe mais, e quem é que está operando no meio, nos cultos da religião evangélica? E aí? Vamos concluir aqui. Isso. E no próximo estudo a gente dá continuidade. Eu vou falar, você não pode perder, eu vou falar que restava pouco tempo para Satanás, e que o texto que fala de Satanás sabia que ele restava pouco tempo. E por que ele restava pouco tempo para Satanás? O que significa isso? Próximo estudo, não perca. Enquanto eu vou ali desligar o aparelho, a irmã Luciana vai fazer aqui apresentar para vocês uma coisa rara que ela fez em um dia. Lembra? A bolsa? Enquanto ela apresenta, eu vou lá. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem na paz de Cristo. Amém. Na santa paz de nosso Senhor, o Cristo eterno e o ressuscitado, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Meu esposo disse, mostra, Luciana, acabei hoje. Vocês viram que no início, né, eu mostrando meu trabalho, e começou com isso aqui, e vocês viram que eu teci, porque chama-se tecer, o crochê, e acabou nisso aqui, ó, essa maravilha. Aí meu esposo disse, vai, Luciana, mostra lá para os irmãos verem teu trabalho. Aí concluí, ó, graças a Deus, já vai segunda-feira para o Rio de Janeiro. Que bênção. Para a nossa querida irmã Lili. Olha aí, que glória. Olha a bênção. Amém, graças a Deus. O meu trabalho é arte única. Aí se os irmãos quiserem ver, aí vocês podem ir lá no Instagram, arte temudo, _, única. Aí vocês vão ver o meu trabalho com minhas noras no Instagram, tá bom? Grande abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Que o Cristo ressuscitado multiplique as bênçãos de todos nós. Amém? A paz!